Nós vamos hoje, então, começar a nossa sessão, nosso encontro. Eu cumprimento a todos do Telesig Amazônia, um grande prazer, uma grande felicidade, de novo, nós estarmos nos encontrando. E hoje o tema do nosso encontro vai ser arboviroses na primeira infância. Quem vai apresentar o conteúdo dessa temática é a doutora Elisa Barroso de Aguiar. Ela é pediatra aqui do nosso Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, e atualmente também fazendo residência em doenças infecciosas no campo da pediatria. Como costumeiramente nós fazemos, ela vai fazer a apresentação dos conteúdos, depois a gente abre para todos para esclarecimentos de alguma dúvida, alguma pontuação a mais que se queira fazer. Eu passo a palavra então para a doutora Elisa, agora no momento, para ela começar a apresentação. Pode passar o slide, por favor. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Elisa, né? Como a doutora Silvia já me apresentou. Eu vou falar hoje sobre as arboviroses. Vou falar sobre as mais prevalentes no Brasil e principalmente sobre o impacto delas na primeira infância, né? É um assunto extenso, então eu selecionei os principais tópicos que são mais relevantes quando a gente fala de crianças pequenas em relação às arboviroses, né? Vou começar com uma pequena introdução geral em relação a essas doenças. Elas são causadas pelos arbovírus, né? Esse termo ele veio da expressão em inglês arthropod-borne viruses, ou seja, são vírus que são transmitidos por artrópodes. Para a gente, os principais são os mosquitos. E essas doenças mais prevalentes no Brasil, as que a gente mais tem contato, são a dengue, a chikungunya, a zika recentemente, a febre amarelo e um pouco menos a febre maiaro. E os principais vetores importantes no Brasil, principalmente em áreas urbanas, são o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Pode passar. Pode passar o slide, por favor. Essas arboviroses, elas geram doenças muito semelhantes entre si, então eu vou traçar um panorama geral para não me estender muito depois em cada uma. Em geral, elas causam infecções clínicas ou subclínicas, muitas vezes são assintomáticas, e elas causam 3 síndromes principais. O mais comum é uma doença febril sistêmica, com aqueles sintomas gerais: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações e as manchas vermelhas na pele, né, o rash. Em casos menos comuns, elas podem causar uma doença neuroinvasiva, né, com sintomas neurológicos. Isso é mais comum em arboviroses que não são tão típicas no Brasil, são mais comuns na Ásia, são outras arboviroses, mas também acontece nessas que a gente tem aqui. E as formas graves, que são as febres hemorrágicas, que acontecem principalmente na dengue e na febre amarela. Pode passar. O diagnóstico das arboviroses como um todo, ele pode ser feito de forma direta, ou seja, quando a gente identifica o material genético do vírus. Isso normalmente é feito pela técnica de PCR, pode ser feito no sangue, na urina, em tecidos, em várias amostras. E o diagnóstico indireto, que é feito através da detecção de anticorpos, né? É a sorologia. Uma coisa importante quando a gente fala de sorologia de arboviroses é que vários desses vírus pertencem à mesma família. Por exemplo, o vírus da dengue, da zika e da febre amarela são flavivírus. Então, você ter uma sorologia positiva pode significar que é realmente aquela doença, mas pode ser qualquer uma das outras duas também. Então, você pode ter um falso positivo por uma reação cruzada. Então, ter esse cuidado na interpretação da sorologia. Nenhuma dessas doenças tem um tratamento antiviral específico. Na verdade, o tratamento se resume a medidas de suporte e remédios sintomáticos para dor, para alguma coceira que tenha na pele,
e o suporte dependendo da gravidade do caso, né? Em termos de prevenção, a gente tem medidas muito importantes, principalmente de educação em saúde, né, esclarecer a população sobre a forma de transmissão e principalmente sobre a importância do controle do vetor, seja evitando o acúmulo de água parada e questões de proliferação de mosquitos, seja a proteção pessoal, por barreira física, né, com roupa ou pelo uso de repelentes. A vacinação, especificamente no caso da febre amarela, é a arbovirose que tem essa prevenção de forma mais eficaz, e a vigilância de epizootias, que é a ocorrência em primatas, principalmente para a febre amarela também. E lembrando que os repelentes em crianças, especificamente para a Anvisa, eles são liberados acima dos 6 meses e a Academia Americana de Pediatria libera acima dos 2 meses. Antes disso, a gente só poderia fazer a proteção mesmo física através das roupas e dos mosquiteiros, tá? Então, lembrando que como são doenças que não têm tratamento, a prevenção ganha uma relevância muito grande, né? E eu vou falar em relação à Zika, como já foi comprovada a questão da transmissão sexual, existe uma outra forma de prevenção que é o uso de preservativo, né? Que deve ser sempre esclarecido, principalmente entre as gestantes, que é o grupo de maior risco para essa doença. Pode passar. Pode passar também. Então eu vou começar falando sobre a Zika, tá? O vírus da Zika, ele foi isolado pela primeira vez em 1947. Na verdade, foi isolado acidentalmente durante pesquisas sobre a febre amarela com macacos em Uganda, na África. E depois disso, ele foi descrito várias vezes, causando doença leve, casos esporádicos em humanos na África. Pode passar. Até que por volta de 2007 começaram a ter as grandes epidemias relatadas nas ilhas do Pacífico. Várias ilhas foram tendo grandes epidemias até 2013 e até que em 2015 começa a epidemia no Brasil, principalmente no Nordeste, foi onde ela ganhou maior destaque e daí se disseminou para as Américas. Pode passar. Logo depois dessa epidemia, por volta de setembro e outubro de 2015, o que se teve foi um grande aumento no número de casos relatados de microcefalia, principalmente também no Nordeste, essa região que foi mais acometida inicialmente pela epidemia de Zika. E isso já gerou hipóteses de uma associação entre os casos de infecção pelo Zika e essas malformações nos recém-nascidos. E conforme essa suspeita crescia, em novembro de 2015, o Ministério da Saúde declara emergência em saúde pública de importância nacional relacionada à ocorrência de microcefalia e logo depois a Organização Mundial de Saúde faz uma declaração parecida, colocando a microcefalia relacionada à Zika como uma situação de emergência internacional. Pode passar. O ciclo de transmissão do Zika vírus é bem parecido com o ciclo das outras arboviroses, tá? Existe um ciclo silvestre, que é perpetuado pela infecção de primatas não humanos que são picados por mosquitos, que são espécies distintas dessas que a gente tem no ciclo urbano. O homem acaba sendo introduzido nesse ciclo acidentalmente, sendo picado pelo mosquito, e daí se inicia o ciclo urbano, que é perpetuado principalmente pelo Aedes aegypti e pelo Albopictus. Lembrando que, no caso da Zika, ganha importância também a transmissão direta pela placenta, né, a transmissão vertical, e a transmissão por via sexual, além da possibilidade de transmissão no sangue por transfusão. É um ciclo semelhante ao de todas as outras arboviroses. Pode passar. A infecção aguda pelo Zika vírus, ela em geral é uma infecção benigna,
tá? Ela causa uma síndrome dengue-like, é uma febre que dura aí poucos dias, geralmente é uma febre baixa, com prostração, dor atrás dos olhos, dor muscular e articular. E o que mais chama atenção nela, que até acaba diferenciando um pouco dos casos de dengue e chikungunya, é que a maior parte dos sintomas são leves e o exantema, né, que são essas manchas no corpo, e a hiperemia conjuntival são muito mais acentuados. Esse quadro clínico agudo ele é muito parecido em adultos e crianças. A criança que é infectada já depois do nascimento, ela tem um quadro benigno também. E no caso da Zika, se estima que a maior parte das pessoas não tenham sintomas. Parece que menos de 20% dos infectados têm sintomas da infecção. É uma doença leve, com baixa necessidade de hospitalização e raramente está associada a complicações. Pode passar. Pode passar. Então, falando especificamente sobre o impacto na infância, né, pela infecção pelo Zika vírus. Primeiro, em termos de infecção no período perinatal, ou seja, quando a mulher se infecta próximo ao momento do parto. Já existem fortes evidências que mesmo nesse momento é possível a infecção do feto, mas o impacto disso ainda é desconhecido. Esse artigo ele relata 2 casos de infecção materna periparto confirmada. Uma das crianças não teve absolutamente nenhum sintoma e a outra evoluiu com uma colestase que se resolveu mais ou menos com 4 meses de vida, foi autolimitada, e um rash. Nenhuma das duas teve comprometimento neurológico, então ainda é uma coisa que precisa de mais estudo para se esclarecer, mas sabe-se que é possível. Pode passar. O que chama mais atenção da comunidade científica desde o início da epidemia, na verdade, é a infecção congênita pelo Zika vírus, ou seja, quando a mulher se infecta durante a gravidez e tem uma transmissão intraútero para o feto. Desde que o vírus foi isolado, se sabe que ele tem o que a gente chama de neurotropismo. Ele infecta preferencialmente células do sistema nervoso central. Já em uma daquelas epidemias da Polinésia Francesa, se fez uma associação com um aumento na incidência da síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica. Viu-se que os adultos, não as crianças, mas os adultos tiveram um aumento da incidência dessa síndrome depois da epidemia de Zika. E aí fez-se uma associação. Próximo. Já aqui no Brasil, o que se viu é que logo depois da epidemia, teve um aumento de cerca de 20 vezes no número de casos de microcefalia no Nordeste, a partir de agosto de 2015, que coincide com o início da gestação, na época do início da epidemia de Zika, né? No final de 2014 início de 2015. Pode passar. E a partir daí, o Ministério da Saúde lança o protocolo de atenção à saúde e resposta à ocorrência de microcefalia dentro de um plano nacional de enfrentamento à microcefalia. E desde então, o que se tem são cada vez mais evidências dessa relação causal, né? Foi possível identificar o Zika vírus no fluido amniótico de fetos com microcefalia no Brasil, no tecido de outros fetos resultados de aborto ou de perdas neonatais, e cada vez mais confirmou-se que realmente a infecção congênita pelo Zika vírus estava associada à microcefalia. Pode passar. Então, na verdade, esse neurotropismo do vírus, ele causa um dano neurológico direto, e é isso que vai fazer com que o volume intracraniano seja reduzido.
Isso leva a um colapso da calota. Na verdade, essa calota craniana ela cai pela falta de tecido cerebral por baixo, e é isso que gera a microcefalia, que nada mais é do que um sinal da destruição do sistema nervoso central que estava por baixo. Existem várias causas de microcefalia, tá? Síndromes genéticas, outras infecções congênitas, principalmente a citomegalovirose e a toxoplasmose, elas entram no diagnóstico diferencial, mas a frequência delas era muito menor antes da epidemia de microcefalia, de Zika, desculpa. Pode passar. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber quando se fala em microcefalia é medir adequadamente o perímetro cefálico, né? O perímetro cefálico ele deve ser medido ao nascimento da criança, com uma fita que não seja extensível e que vá desde a ponta occipital, na parte posterior da cabeça, passando pela linha das sobrancelhas. O ideal é que essa medida seja repetida depois de 24 a 48 horas de vida, principalmente falando de recém-nascidos que nascem de parto normal. Nas primeiras horas de vida você pode ter um perímetro menor por causa da passagem pelo canal do parto. E isso tem que ser medido mensalmente depois do primeiro mês de vida, ao longo dos 2 primeiros anos de vida, para acompanhar o crescimento do sistema nervoso central da criança. Pode passar. A gente define atualmente como microcefalia, em recém-nascidos a termo, um perímetro cefálico menor ou igual a 31,5 para meninas e menor ou igual a 31,9 para meninos. Isso é o equivalente a menos 2 desvios padrões na tabela da Organização Mundial de Saúde. Isso é diferente da orientação inicial do Ministério da Saúde, que era de 33 centímetros. Isso foi modificado ao longo da epidemia. Pode passar. A gente tem uma outra classificação, que é a da microcefalia grave. A gente considera que tem uma microcefalia grave quando tem um perímetro cefálico abaixo de menos 3 desvios padrões, também para idade e sexo. E no caso dos prematuros, abaixo de 37 semanas de idade gestacional, a gente usa os gráficos do Intergrowth como padrão. Pode passar. Então, a microcefalia foi o primeiro grande sinal de que uma malformação ocorria quando você tinha infecção congênita pelo Zika vírus. Mas o que se viu logo depois é que, na verdade, isso era só a ponta do iceberg, né? Pode passar o próximo e mais um depois. Vários estudos que foram sendo publicados depois mostraram que, na verdade, a infecção congênita pela Zika causava várias malformações cerebrais, né? E um espectro bastante amplo que foi descrito em algumas séries de casos e relatos de casos publicados nos meses seguintes. Pode passar o próximo. Caracterizando o que hoje a gente chama de síndrome de Zika congênita, né? A síndrome de Zika congênita, ela acontece principalmente em mulheres que foram infectadas no primeiro trimestre de gestação, mas já foi demonstrado que também pode acontecer quando a infecção ocorre no segundo trimestre e até no início do terceiro, porque na verdade o sistema nervoso central ele está se desenvolvendo principalmente no início da gestação, é a fase mais crítica, mas ele continua se desenvolvendo ao longo de toda a gestação. Então a infecção pelo Zika em qualquer momento pode ter efeitos muito lesivos no sistema nervoso central dessa criança. Pode passar o próximo. Então, a primeira característica que a gente tem na síndrome é em relação à morfologia do crânio, né? Ela é característica do que a gente chama de sequência disruptiva cerebral fetal. É uma sequência que não é única da Zika, mas que raramente era vista antes, que é caracterizada por uma microcefalia grave,
pelo cavalgamento de suturas, um osso occipital proeminente e a redundância de couro cabeludo, porque você acaba tendo uma calota reduzida e um excesso de pele, e isso associado a um grave comprometimento neurológico. E pela microcefalia você tem uma desproporção crânio-facial com uma depressão frontoparietal bilateral. Próximo, por favor. Então, nessas imagens, a gente vai poder ver uma criança exatamente com esse aspecto da morfologia do crânio, uma ponta occipital proeminente, tanto clinicamente quanto no exame de imagem, com esse colapso da calota craniana, um cavalgamento das suturas, um aspecto bem típico. Pode passar o próximo. Nessa imagem, novamente, a gente pode ver uma criança com microcefalia, com essa ponta occipital proeminente, que já era visível ali na ressonância, na imagem embaixo à esquerda, já na ressonância já se podia ver essa ponta occipital e a microcefalia. E essas dobras do couro cabeludo bem características pelo excesso de pele. Pode passar o próximo. Em termos de achados intracranianos, né, o que a gente tem são principalmente calcificações, enquanto na citomegalovirose as calcificações são tipicamente periventriculares, o que a gente vê na zika são calcificações difusas e principalmente subcorticais, podem estar nos núcleos da base, no tálamo, então tem uma distribuição um pouco diferente. Um aumento de espaços licóricos, é muito comum ter hidrocefalia por ventriculomegalia, cisterna magna aumentada ou até um aumento de líquor extraxial. Atrofia cortical importante com alguns padrões anormais como polimicrogiria e lisencefalia. Pode ter defeito de corpo caloso, defeito de cerebelo também. Próximo, por favor. Então, nessas imagens a gente pode ver alguns desses achados. Os pontinhos brancos são as calcificações intracranianas, a gente pode ver uma atrofia cortical importante e uma ventriculomegalia importante também, com aquele aspecto característico do crânio que já tinha mostrado antes. Pode passar o próximo, por favor. Um segundo grupo de alterações que foi sendo visto na síndrome de Zika congênita foram as alterações oculares. Elas são muito frequentes, inclusive existem relatos em crianças sem acometimento do sistema nervoso central, mas com alteração ocular. As principais alterações que a gente vê são alterações ao fundo de olho, apesar de a gente ter algumas alterações estruturais, como microftalmia, ocorrência de coloboma, o principal é a alteração na fundoscopia. Até agora não tem relatos de corioretinite ativa, diferente do que acontece na toxoplasmose, na citomegalovirose. Todas as lesões parecem ser cicatriciais e são lesões bem diferentes das outras torches. Algumas lesões são até consideradas únicas da Zika. Os achados mais comuns são a atrofia corioretiniana, o moteamento pigmentar focal da retina e atrofia e anomalias do nervo óptico. Próximo, por favor. Na próxima imagem eu vou explicar como funciona um fundo de olho normal, né?
O que a gente tem é a entrada ali na parte posterior do olho do nervo óptico, de onde a gente vê saindo os vasos sanguíneos que irrigam a retina. E essa parte toda do fundo que a gente vê é a retina, com a área da mácula, que é essa área mais clara, que é a área de maior acuidade. Isso só para entender as imagens que a gente vai ver. Pode passar o próximo. Então essa é a imagem de um fundo de olho normal, só para ter um padrão de comparação para as imagens que vão vir a seguir. Ali no cantinho de onde saem os vasos é o nervo óptico, e essa área no meio com uma coloração um pouco diferente é a área da mácula. Pode passar o próximo. Então essas são imagens de fundo de olho de uma criança com síndrome de Zika congênita. O que a gente pode ver é que tem uma cicatriz importante na região da mácula, com destruição dessa região, uma cicatriz também no nervo óptico, com o aumento da escavação em torno do nervo óptico, esses vasos ficam todos borrados, e esses pontinhos pretos em torno da mácula, entre a mácula e o nervo óptico, são o que eles chamam de moteamento pigmentar focal, que é bem típico e que não era visto em outras torches. Então é um fundo de olho bem alterado. Pode passar o próximo. Um terceiro grupo de alterações que a gente vê na síndrome de Zika congênita são as manifestações osteoarticulares. A principal suspeita é que o vírus cause uma lesão neurológica também do trato córtico-espinhal, e isso cause uma anormalidade motora no feto. Então esse feto ele se move menos do que o normal. Isso faz com que ele fique em posturas fixas, que levam a contraturas que a gente chama de contraturas congênitas. O nome disso é artrogripose. Pode acontecer em uma ou em várias articulações, pode ser bilateral, pode ser proximal, distal, tem várias apresentações possíveis. Além disso, essas crianças também apresentam pé torto congênito e frequentemente luxação de quadril e do joelho. Pode passar o próximo. As próximas imagens são exemplos dessas manifestações osteoarticulares. São crianças de artigos com pacientes do Nordeste que têm um acometimento osteoarticular extenso. A gente pode ver que essa criança tem luxação de joelho, tem contratura em várias articulações dos membros inferiores e dos membros superiores. Pode passar o próximo. Então, de novo, um outro exemplo, crianças com contraturas graves também, tem ali contratura do quadril e do joelho, aquele segundo joelho luxado, contraturas graves nos pezinhos também, afetando as mãos. Enfim, nesse caso a gente chama de artrogripose múltipla, né? Quando afeta múltiplas articulações. Pode passar o próximo. E uma coisa que é importante a gente saber é para além da microcefalia, né? Inicialmente só se pensava em Zika quando o recém-nascido tinha um perímetro cefálico abaixo do esperado. O que a gente sabe atualmente é que mesmo crianças que nasceram com perímetro cefálico normal
podem ter infecção congênita pelo Zika vírus. Esse artigo ele descreve 13 lactentes que nasceram sem microcefalia, pode passar o próximo, mas que ao longo do acompanhamento mostraram alterações de desenvolvimento, um perímetro cefálico que não crescia adequadamente e tinham alterações compatíveis, não só no exame físico, mas também em exames de imagem, alterações compatíveis com a síndrome de Zika congênita. Então, não se limitar à presença de microcefalia. Mesmo crianças com perímetro cefálico normal ao nascimento podem ter tido infecção congênita e ter sintomatologia por isso. E desenvolver um perímetro cefálico abaixo do esperado ao longo do acompanhamento. Pode passar o próximo. Em relação ao prognóstico dessas crianças, a gente tem ainda poucos dados de longo prazo. Os estudos atuais estão restritos a séries de casos e relatos. A gente só tem estudos observacionais. As crianças nascidas na primeira leva da epidemia, elas estão completando agora 2 anos, então a gente ainda tem poucos dados sobre mortalidade, mas o que se sabe é que elas evoluem com um comprometimento neurológico grave, com hipertonia, espasticidade, irritabilidade, um choro excessivo, um comprometimento muito grave do desenvolvimento. Muitas delas têm epilepsia, convulsões de difícil controle, têm disfagia, dificuldade para se alimentar e para ganhar peso e perda visual e auditiva. Pode passar o próximo. Em termos de tratamento, infelizmente não existe um tratamento específico, né? Vou falar mais para frente. O que a gente tem como possibilidade é a estimulação precoce e o acompanhamento multidisciplinar dessas crianças, tá? Em relação à amamentação, logo no início da epidemia, a Organização Mundial de Saúde emitiu orientações provisórias sobre o aleitamento materno, porque existia uma dúvida muito grande. Se a mãe a mãe que está amamentando for infectada, ela pode infectar o bebê? Interrompe o aleitamento ou não? Não existe uma contraindicação ao aleitamento materno nesses casos. Na verdade, não existe comprovação de que o vírus é transmitido pelo leite. O vírus ele já foi isolado no leite, mas não se comprovou casos de crianças adquirindo a doença dessa forma. E além disso, já se viu que crianças que pegaram a doença nos primeiros meses ou nos primeiros anos de vida não tiveram nenhuma complicação neurológica, elas tiveram um quadro brando, é muito diferente da infecção congênita. Então, pesando os riscos e os benefícios, não existe motivo para contraindicar o aleitamento materno quando a mãe está com Zika. Pode passar o próximo slide. Pode passar o próximo, por favor. Então, em relação ao tratamento, é o que eu falei, o que a gente tem para oferecer para essas crianças é a estimulação precoce com fisioterapia, que melhora a hipertonia, uma tentativa de melhorar o desenvolvimento dessas crianças, evitar complicações ainda maiores desse comprometimento neurológico, e um acompanhamento multidisciplinar, que inclui pediatra, fisioterapeuta, fono, oftalmo, neuro, serviço social e a realização de exames de imagem auditiva, principalmente oftalmológico, regulares, que a gente sabe que é bem difícil de atingir esse acompanhamento ideal, né? Pode passar. E aí, para terminar a parte de Zika, eu coloquei essa imagem que é do início da epidemia, de uma mãe com um bebezinho acometido pela síndrome de Zika, que inclusive acompanha aqui com a gente.
E o que fica são os desafios, né? A gente tem quase 3 mil bebês no Brasil com microcefalia confirmada associada à Zika, mais um grande número de crianças em investigação. Não se sabe, agora a epidemia diminuiu, mas não se sabe se a gente vai voltar a ter uma nova epidemia, como isso vai se comportar daqui para frente, se a gente vai voltar a ter um número de casos grande. Então é uma coisa que a gente tem que ficar alerta, porque o vetor está aí, o vírus está aí, e essas crianças atualmente são um desafio para o sistema público, né? Dar o que elas precisam e o acompanhamento que elas precisam e que essas famílias precisam, né? Pode passar o próximo. Pode passar. Então agora eu vou falar sobre a segunda arbovirose que tem mais manifestações assim diferentes na primeira infância, né, que é a chikungunya. Esse termo chikungunya, ele vem de uma palavra africana, né, que significa aqueles que se dobram, justamente por causa da principal manifestação clínica da doença, né. Ela também foi isolada por volta de 1950, é uma família diferente do Zika, é um vírus da família Togavirida e o mesmo da febre Maiaro. Também foi isolada em macacos na África e aí causava surtos na África e na Ásia, até que causou um surto no Caribe em 2013 e daí se disseminou por toda a América. No Brasil, o primeiro caso autóctone foi confirmado em 2014, foi no Amapá e outro na Bahia na mesma época. No caso da chikungunya, a gente tem um percentual de casos sintomáticos maior, chega a 70% dos casos com sintomas. É uma doença que também causa uma síndrome dengue-like, né? A grande diferença é que a febre costuma ser um pouco mais alta do que na Zika e o que chama atenção é a dor articular. É o que esses pacientes mais se lembram. É uma dor articular muito intensa, frequentemente tem artrite mesmo, tem edema, com calor, rubor. E aqueles sintomas inespecíficos, dor de cabeça, fadiga e o rash cutâneo que pode aparecer. Essa fase aguda, que dura umas 2 semanas, pode evoluir para uma fase subaguda de até 3 meses. A febre vai embora, mas a dor nas articulações persiste. E isso pode cronificar, depois desses 3 meses, por até anos, né, mantendo uma dor flutuante. Por isso que a chikungunya tem, na verdade, uma alta morbidade associada, né? Casos de pessoas que tiveram que abandonar trabalho, enfim, pela dor crônica. Pode passar, por favor. Diferente da Zika, a chikungunya pode evoluir com formas atípicas e graves. Não é comum, mas pode acontecer. São formas neurológicas, oculares, acometimento do coração, acometimento cutâneo, renal. Pode levar ao choque e ao óbito, apesar de ser raro. E o mais comum desses casos graves é ocorrer nos extremos de idade. Então isso é uma coisa que chama atenção em termos de crianças, principalmente menores de 2 anos. São grupos de risco no caso da chikungunya. As crianças, os maiores de 65 anos, aqueles pacientes com outras doenças e pacientes que usam remédios que podem aumentar o risco. Por exemplo, ácido acetilsalicílico, paracetamol e anti-inflamatórios. Pode passar. Pode passar. O impacto na infância da chikungunya passa por 2 aspectos principais. O primeiro é quando a gestante é infectada. Diferente da Zika, a chikungunya não parece causar malformações fetais e são raros os relatos do aborto. O grande problema da chikungunya é quando acontece a infecção no período intraparto, quando a mãe está com viremia no momento do parto. Nesses casos, a gente tem uma taxa de transmissão muito alta para o feto
de cerca de 50%, e muitos desses fetos vão ter sintomas e vão ter sintomas graves. Nesses casos, você modificar a via de parto não parece alterar o risco de transmissão e também não tem transmissão pelo aleitamento materno. Pode passar o próximo, por favor. A infecção no período perinatal, então, ela foi descrita pela primeira vez numa epidemia em La Réunion em 2005. O que se viu é que os recém-nascidos infectados tiveram sintomas na primeira semana de vida, mas não desde o nascimento. Então isso chama atenção, porque se você tem uma mãe com chikungunya no período periparto, o ideal seria adiar a alta dessa criança, porque pode ser uma criança assintomática no primeiro, segundo dia de vida, que pode desenvolver um quadro grave ainda na primeira semana. Então, se essa gestante teve a clínica característica, deixar essa criança por mais tempo em observação. Os sintomas mais comuns, pode passar o próximo, são febre, exantema, edema, uma síndrome álgica importante, é uma criança que tem dor à manipulação, que recusa a alimentação e pode apresentar sintomas cutâneos, principalmente de escamação e hiperpigmentação da pele. Além disso, essas crianças podem ter petequias, trombocitopenia, linfopenia, e o que mais chama a atenção é que elas desenvolvem um quadro que lembra a sepse neonatal. As formas graves são muito frequentes, podem ter complicações neurológicas, como meningoencefalite, edema cerebral, hipertensão intracraniana, crise convulsiva, complicações hemorrágicas, acometimento miocárdico e falência de múltiplos órgãos. Fala-se em 25% das crianças indo para ventilação mecânica. Então é um quadro realmente potencialmente muito grave. E o que se viu nesses surtos é que com 2 anos de idade, 50% dessas crianças tinham algum tipo de comprometimento neurocognitivo. Pode passar. Eu coloquei alguns relatos de casos só para ilustrar. Esse é um relato de um caso de uma hiperpigmentação neonatal causada por chikungunya, de transmissão perinatal, e esse é uma encefalite neonatal por transmissão vertical também, que foi considerado o primeiro relato no Brasil. Pode passar o próximo. E o próximo artigo é um relato de 2 casos que aconteceram na Bahia, que as crianças tiveram um quadro muito grave, muito semelhante à sepse neonatal. As 2 precisaram de terapia intensiva e tiveram um comprometimento importante por infecção congênita pelo chikungunya. Pode passar o próximo. Então, saindo do período neonatal, quando a gente fala de infecção pelo chikungunya em crianças, é um pouco diferente do que acontece com a zika, né? Na zika, a criança infectada agudamente parece com o adulto. Na chikungunya, existem poucos estudos sobre chikungunya em crianças, mas aqueles que estão disponíveis sugerem que a apresentação clínica é um pouco diferente da dos adultos. O que se vê é que a magnitude dos sintomas faz uma curva em U, né? Ela é máxima nos extremos de idade, em lactentes jovens e em idosos. Diferente dos adultos, as crianças têm uma taxa de infecção assintomática um pouco maior, que chega a 40%. A febre é parecida com a do adulto, é alta, mas o que chama atenção é que é muito frequente que ocorram convulsões febris
E isso pode acontecer além daquele período considerado típico para convulsão febril, né, de 6 meses a 6 anos. Pode acontecer fora dessa faixa etária e com uma duração maior, de 3 a 5 dias. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo também. Esse estudo, ele foi uma revisão sobre chikungunya em crianças, uma revisão de vários artigos observacionais, e ele tentou comparar as manifestações clínicas entre crianças e adultos, fazer uma tabela comparativa. As principais diferenças que eles perceberam foi, primeiro, em relação às manifestações cutâneas. O rash ocorria nas duas idades, né? Mas as crianças tinham muito mais mudança pigmentar na pele, chegava a 40% das crianças, enquanto em adultos isso é bem raro. E manifestações bolhosas, que chegavam a 38% a 48%, principalmente de lactentes pequenos, menores de 6 meses. Enquanto que em adultos essa manifestação é extremamente rara. Em crianças, aquela questão de mialgia e artralgia é frequente, mas não é, em adultos chega a quase 100%. Em crianças isso fica em torno de 30% a 50%. As crianças têm também mais manifestações hemorrágicas, não chega a ser muito comum, mas é mais comum do que em adultos. E manifestações neurológicas. Os adultos têm principalmente cefaleia, né? Mas complicações neurológicas são raras. Já nas crianças, a ocorrência de encefalopatia, de meningoencefalite, de crise convulsiva chega a 30% dos casos. Pode passar. Então, nesse surto em La Reunion, se viu que 25% das crianças tinham sintomas neurológicos. Então, foi uma coisa que chamou muita atenção. Na Índia, eles fizeram um estudo com crianças que tinham suspeita de infecção do sistema nervoso central. E eles descobriram que 14% dessas crianças tinham infecção pelo chikungunya. Sendo que muitas delas apresentavam depois um relato de sintomas prolongados, né, umas sequelas que perpetuaram ao longo dos anos. Vai aparecer? Sendo que 40% a 50% dessas crianças tinham manifestações graves neurológicas, né? Eram crianças que entraram em estado de mal, tinham convulsões complexas e encefalite, principalmente em lactentes pequenos, menores de 1 ano. Pode passar. Esse artigo é uma série de casos com crianças que apresentaram lesões cutâneas muito graves, bolhosas, que também tiveram infecção confirmada pelo chikungunya. Foram crianças que precisaram de internação em terapia intensiva. Pode passar o próximo slide. Que tinham grandes áreas de superfície corporal acometida, precisaram de um tratamento semelhante ao tratamento dado a grandes queimados, né? Então, essas são algumas das crianças descritas nesse artigo. Você vê um acometimento extenso. Elas iniciavam com um rash que se seguia com a formação de bolhas
e um descolamento epidérmico importante. Pode passar o próximo. Que é uma manifestação raríssima em adultos, praticamente não foi vista. Em relação ao tratamento, a chikungunya tem algumas particularidades, né? Parecido com a dengue. A gente deve sempre pesquisar os sinais de gravidade, né? O Ministério da Saúde fez um fluxograma semelhante ao da dengue em relação a grupos de risco, a classificação dos casos de chikungunya, orientando como conduzir cada caso, apesar do tratamento ser só sintomático e suporte. Você tem que classificar aquele caso que pode ser acompanhado ambulatorialmente, aquele caso que necessita de internação, principalmente conhecer os grupos de risco, que são os gestantes, as pessoas com comorbidades e esses extremos etários. E nesses casos, o Ministério da Saúde recomenda que você acompanhe esses pacientes diariamente até que a febre desapareça, para poder ficar pesquisando todos os dias o surgimento de sinais de gravidade. E lembrar da dificuldade que é avaliar a dor no paciente pediátrico, né? 50% pelo menos dessas crianças parecem ter dor muscular, dor articular, só que um lactente pequeno não vai falar e não vai localizar a dor. Então, valorizar a queixa dos pais, lembrar de uma criança que não quer andar, uma criança que está irritada, chorosa, isso pode ser por dor, né? Que é muito mais difícil de avaliar do que no adulto. Pode passar. Em relação à febre amarela, eu vou falar principalmente sobre a vacina, tá? Que é o aspecto mais importante em termos da infância. Vou falar rapidamente sobre a doença em si. É um vírus da mesma família do vírus da Zika, cujos primeiros registros no Brasil vão de 1685. No início de 1900 tiveram várias campanhas, inclusive a famosa campanha de Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro, tentando erradicar a febre amarela, até que em 1937 é introduzida a vacina. Em 1942 é o último caso de febre amarela urbana no Brasil, que foi no Acre. Em 1954 o último caso de febre amarela urbana nas Américas. O que a gente tem ainda é uma endemia nas áreas de floresta, tanto da América do Sul quanto da África, porque na verdade essa doença ela tem dois ciclos diferentes. O ciclo silvestre, que é perpetuado por mosquitos hemagogos e sabetes, com primatas, principalmente o macaco bugio, né? E o ciclo urbano, que é perpetuado pelo Aedes, com o homem como um hospedeiro acidental. E no caso da febre amarela, os mosquitos eles ficam infectados a vida toda, então eles funcionam como reservatórios do vírus. Pode passar. A suscetibilidade à febre amarela é universal, né? Independe do gênero, da etnia ou da faixa etária. O que acontece, que acaba gerando uma diferença na incidência, é que existem grupos que estão mais expostos, justamente a esse ciclo silvestre. Em geral, são homens em idade produtiva, né, que fazem atividades em áreas rurais ou próximo a matas, que acabam sendo mais expostos a esse ciclo silvestre do mosquito com macaco, ou pessoas que praticam ecoturismo, né? Hoje em dia é o que a gente tem de risco mais comum. Depois da infecção, a gente adquire uma imunidade duradoura, e os filhos de mães imunes, eles adquirem uma imunidade passiva e transitória nos 6 primeiros meses de vida.
Em 90% dos casos de febre amarela, a gente vai ter uma infecção assintomática ou com sintomas muito leves, que na verdade vão passar despercebidos, a gente não vai saber que foi febre amarela. Só que a letalidade global da febre amarela é alta, de 5 a 10% dos casos, e nas formas graves a letalidade chega a 50% dos casos. Pode passar. Então, na verdade, a gente tem como clínica um grupo grande de pacientes que vão ter sintomas leves, uma síndrome febril, com dor de cabeça, com dor muscular, que só vão ser diagnosticados em inquéritos epidemiológicos, num contexto de surto, né? Poucos pacientes, cerca de 10%, no máximo 20%, vão evoluir com uma forma grave, que você já tem icterícia, já pode ter algumas pequenas hemorragias. E 5 a 10% evoluem com o que a gente chama de uma forma maligna, que além de sintomas hemorrágicos e icterícia, vão ter insuficiência hepática, insuficiência renal, coagulação intravascular disseminada e essa letalidade altíssima de 50%. Em geral, a clínica tem uma apresentação bifásica, né? Tem um período inicial infeccioso, depois parece ter melhorado e depois volta esse período toxêmico. Pode passar. O que é interessante é que para as crianças é mais comum ocorrerem as formas frustras, né? Então, na verdade, é mais comum as crianças não terem essa forma grave, principalmente quando as mães foram vacinadas por essa imunidade passiva que elas adquirem. E as formas mais graves são mais frequentes em pessoas que nunca foram vacinadas. Pode passar. Então, a vacinação, que é o que tem grande importância em relação à febre amarela, que é um diferencial com as outras arboviroses, que é a possibilidade de prevenção, né? A chikungunya, por exemplo, teve uma vacina desenvolvida por volta dos anos 2000, só que quase 10% dos pacientes desenvolviam uma dor articular incapacitante, então essa vacina foi descontinuada. A vacina da febre amarela, pelo contrário, é extremamente eficaz na prevenção. Ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, que tem uma alta imunogenicidade, 97% das pessoas soroconvertem depois da administração. Você atinge níveis de anticorpos adequados cerca de 10 dias depois da aplicação. Isso é importante porque numa pessoa que não mora na área endêmica, mas vai viajar para uma área endêmica, tem que ser administrado pelo menos 10 dias antes da viagem. Ela é aplicada de forma subcutânea na região do deltoide, aqui no braço. Não deve ser feita se o paciente estiver com febre no momento da vacinação. E, pesando os riscos e benefícios da vacinação pelos eventos adversos que são possíveis, não é recomendado que pessoas que vivem fora de área endêmica ou que não vão se expor a essas áreas sejam vacinadas. Não é o caso da região norte, que tem indicação permanente de vacinação. Pode passar o próximo. Em 2017, a gente teve uma questão um pouco diferente em relação à febre amarela, que foi um grande aumento no número de casos notificados, principalmente na região sudeste. Não teve confirmação de casos de transmissão urbana, mas foi vista uma mudança no perfil desses casos silvestres, um aumento muito grande em áreas que não costumavam ter tantos casos, né? Foram 586 casos confirmados, com 190 óbitos confirmados, principalmente nessa área do Espírito Santo, Minas Gerais. Ali em vermelho são os casos confirmados e em azul os casos ainda em investigação. Pode passar o próximo. Isso gerou uma mudança em termos de indicação de vacinação e também em termos de calendário, né? Existia uma área já recomendada na grande parte do Brasil, que é recomendada a vacinação de rotina, que é considerada a área endêmica, que excluía principalmente as áreas do litoral, né, no Nordeste, Sudeste e Sul, que vai mostrar no próximo mapa. Depois desse aumento no número de casos na região Sudeste, principalmente, aumentou
essa área geográfica que tem indicação de vacinação. Então, esse é o mapa mais atual do Ministério da Saúde. A área cinza escura é a área que já tinha recomendação permanente de vacinação. A área cinza claro é a área que não tem recomendação de vacina. E essa área em azul é a que ganhou uma recomendação temporária de vacinação depois desse surto de febre amarela. Pode passar o próximo, por favor. E o que mudou também depois desse aumento do número de casos foi o esquema de administração da vacina. O Ministério da Saúde recomendava antigamente doses de reforço, né? A cada 10 anos fazia a primeira dose, depois fazia pelo menos uma segunda 10 anos depois. E atualmente ele segue a recomendação que é mundial, que é a recomendação de outros países e da Organização Mundial de Saúde, que é de uma dose única na vida inteira. Então, a vacina ela é considerada segura e eficaz para crianças a partir dos 9 meses de idade, sendo que em situações de surto você pode considerar a administração a partir dos 6 meses, ela só tem contraindicação absoluta abaixo dos 6 meses de idade. É uma vacina que não deve ser administrada junto com a tríplice nem com a tetraviral. Tem que se dar um intervalo de pelo menos 30 dias. Em situação de surto, você pode considerar um intervalo de 15 dias, porque você pode reduzir a produção de anticorpos contra a febre amarela quando você administra simultaneamente. Pode passar o próximo. Lembrando então que a recomendação atual é de uma dose única para pessoas que moram em áreas endêmicas ou que vão viajar para áreas endêmicas. Em relação aos eventos adversos, a gente tem aqueles eventos locais e gerais que ocorrem em qualquer vacina, né, que não contraindicam uma revacinação. A gente pode ter a ocorrência de hipersensibilidade com urticária, broncoespasmo, não é comum, mas pode acontecer. É uma vacina que contém ovo, então traços de proteína do ovo, né? Então crianças alérgicas, você tem que pesar o risco-benefício dessa vacinação e fazer em um contexto mais controlado, em geral hospitalar. E os dois principais eventos adversos que tem que se lembrar no caso da vacina da febre amarela é a ocorrência de encefalite, né, com sintomas neurológicos, torpor, meningismo, crise convulsiva, que pode ocorrer até 3 semanas depois da vacina. É raro, mas é um evento adverso muito importante que tem que ser notificado e contraindica a revacinação. E o segundo evento importante é a doença viscerotrópica aguda, que na verdade é uma síndrome ictérico-hemorrágica parecida com a febre amarela na sua forma grave. Acontece pelo vírus vacinal. Também é muito raro, mas é um evento adverso grave que tem que ser notificado. Pode passar o próximo. Então, a vacina está contraindicada em menores de 6 meses, principalmente pelo risco aumentado de encefalite nessa faixa etária pelo vírus vacinal. Por ser uma vacina de vírus vivo atenuado, ela está contraindicada em pacientes imunossuprimidos, seja por uma doença, uma neoplasia ou por uso de medicação. Em pacientes com relatos de doenças do timo, pacientes que tiveram uma doença neurológica desmielinizante depois da aplicação da primeira dose da vacina.
Hum? Voltou. E pacientes que têm história de anafilaxia relacionada aos componentes da vacina, né? Como eu falei, pode passar o próximo. Se tiver alergia a ovo de galinha ou derivados, você tem que avaliar o risco-benefício da vacinação e fazer num contexto onde você tenha suporte disponível caso o paciente faça alguma reação. E existem as contraindicações. São contraindicações, mas são casos que, na verdade, você vai pesar o risco-benefício. São os idosos, a gente considera para os maiores de 60 anos, já tem um risco aumentado de eventos adversos no caso da vacinação, e para gestantes e mulheres que estejam amamentando. Nesses casos, você tem que pesar o risco dessa pessoa realmente ser infectada, se ela vai viajar para uma área endêmica, para uma área que realmente seja de alto risco, e pesar o risco dela ter eventos adversos pós-vacinais. No caso das mulheres que estão amamentando, o Ministério da Saúde recomenda suspender o aleitamento materno por 10 dias, essa é a nova recomendação. Antigamente recomendava-se 28 dias, mas pesando o benefício da amamentação e você evitar que essa mulher perca o aleitamento materno por essa suspensão, hoje em dia se recomenda 10 dias, principalmente para aquelas crianças menores de 6 meses, que são as que você tem o risco de, transmitindo o vírus vacinal, desenvolver uma encefalite. E aí a recomendação é que essa mulher seja encaminhada para um posto de saúde, para algum local que ela possa ser orientada em como manter a lactação nesse período para voltar ao aleitamento depois. Pode passar. E por último, vou falar rapidamente sobre a dengue. Não vou me estender muito. Tá acabando. Que demora tanto. Até porque a dengue é a que a gente tem mais informações em geral, né? A doença mais conhecida da gente. É um flavivírus também, transmitido pela Aedes aegypti. Tem aquele espectro clássico, né? A dengue clássica de febre, dor no corpo, dor de cabeça. Chama atenção nas crianças a ocorrência de dor abdominal. Pode passar o próximo. E a febre hemorrágica da dengue, que é quando você tem uma evolução rápida para manifestações hemorrágicas, derrames cavitários e choque. E esse paciente tem tipicamente plaquetopenia e hemoconcentração. Nas crianças, o que chama atenção na dengue é que os menores de 2 anos, e principalmente os menores de 6 meses, podem ter só choro persistente, irritabilidade, adinamia e febre. Geralmente não tem manifestação respiratória, mas pode ser uma causa de febre sem foco, né? Pela dificuldade de relatarem aqueles sintomas mais típicos. E aí, na criança, o início da doença pode passar despercebido e quando você diagnostica já está naquele quadro grave. Então, lembrando que existe aquele fluxograma do Ministério para você classificar o paciente em A, B e C e seguir o atendimento de acordo com aquilo. Lembrando que o sucesso do tratamento do paciente com dengue é reconhecer precocemente os sinais de alarme e tratar de acordo, principalmente através de hidratação. E em relação à vacinação, a gente tem uma vacina nova, uma vacina de vírus vivo atenuado, que contém os 4 sorotipos, só que essa vacina ainda não está disponível na rede pública, é uma vacina que tem que ser paga, e em termos de infância, ela é recomendada somente para maiores de 9 anos, residentes de áreas endêmicas, que seria o Brasil inteiro, mas não está recomendada na primeira infância, até porque ela previne principalmente essas formas graves, que como geralmente acontecem depois de um segundo contato com um segundo sorotipo, não é tão comum na primeira infância, né? Então o benefício maior seria mais tardiamente. Pode passar. Acho que acabou.
É isso, obrigada. A gente agradece a doutora Elisa e a gente agora tem ainda alguns minutos para elaboração de perguntas do grupo dos parceiros aí do Telesig Amazônia. A gente está acompanhando aqui pelo chat e a doutora Elisa fica disponível para responder as dúvidas que surgirem aí do grupo do Telesig Amazônia. Então a gente já está acompanhando o chat para recebimento das perguntas e dúvidas relacionadas à apresentação da doutora Elisa sobre arboviroses relacionadas ao impacto disso na primeira infância. Alguma pergunta que possa ser encaminhada pelo chat? Eu tenho 2 comentários a fazer em relação à apresentação da doutora Elisa, que é justamente relacionada à questão do Zika vírus, que apesar da epidemia, agora a gente observar uma menor frequência, né, na ocorrência dela, que seria importante a gente sempre aumentar, né, sempre estar atento ao autocuidado relacionado à doença, sobretudo nas mulheres em período gestacional, em função dos agravos, né, das severos que acontecem, que podem acontecer na criança ao nascer, pelos acometimentos desse vírus durante o período gestacional. Então, apesar de a gente estar num período que parece que a doença não está tão circulante, a importância de se manter o autocuidado em relação à Zika, porque a doença ainda está aí, está circulando, não talvez com a frequência que estava antes, mas esse autocuidado no período, no acompanhamento, na orientação das mulheres em período gestacional se faz ainda muito importante. E um outro comentário também em relação à Zika, que a doutora Elisa sinalizou muito bem, que apesar de que ao nascer às vezes a criança não apresenta características clínicas, né, frequentemente relacionadas à Zika adquirida congenitamente, a importância do acompanhamento, do crescimento e desenvolvimento das crianças, porque essas manifestações podem se dar ao longo do tempo. Então, a importância do acompanhamento das crianças ao longo dos primeiros anos de vida, em função das consequências da possibilidade dela desenvolverem agravos ao longo do tempo e não serem identificados imediatamente ao nascer, por não apresentarem a característica clássica da microcefalia. São 2 comentários assim que eu achei importante ao longo da apresentação de doutora Elisa. Não sei se ela quer fazer mais algum comentário em relação a isso. E a gente aguarda perguntas dos companheiros que estão acompanhando a apresentação de doutora Elisa. Alguma pergunta? Você quer falar? Bom, em função de que a gente já está alguns minutos aguardando o encaminhamento de perguntas e elas não estão sendo encaminhadas, a gente agradece a participação da doutora Elisa, todos os colegas que participaram e acompanharam do Telesig Amazônia.
e a gente fica disponível para, enfim, qualquer algum outro tipo de contato que a gente possa fazer. A gente agradece a todos, a presença de todos, e nos despedimos então na sessão de hoje. Muito obrigada a todos aí do Telesig Amazônia, muito obrigada à equipe de suporte técnico aqui nosso, muito obrigada, doutora Elisa. E obrigada pelo convite. A doutora Elisa agradece o convite. E no próximo mês a gente segue com mais um encontro do Telesig Amazônia. Muito obrigada a todos. Boa tarde.